Em destaque no Panorama CBN, a expectativa para o encontro entre Lula e Trump. O presidente brasileiro viaja hoje. Você também vai saber que termina nessa quarta o prazo para regularizar o título de eleitor para votar em outubro. Bancos ainda fazem ajustes para o novo Desenrola Brasil. O país registra um feminicídio a cada 5 horas e 25 minutos. Fala de pastora contra a violência doméstica viralizou. Estados Unidos e Irã podem estar perto de acordo para finalizar a guerra no Oriente Médio. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 6 de maio de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que o presidente Lula desembarca hoje à noite em Washington para se reunir amanhã com o líder americano Donald Trump. A Casa Branca confirmou que Trump vai receber o presidente brasileiro e que os dois devem discutir temas como segurança e economia. O cerimonial da Casa Branca se reuniu com a Embaixada do Brasil em Washington para acertar os detalhes do encontro. E aí ficou definido que cada presidente deverá estar acompanhado por até 5 integrantes das suas equipes. Do lado brasileiro, devem participar os ministros Dario Durigan, da Fazenda, Wellington César Lima, da Justiça, Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Bom, tem uma programação preliminar que foi enviada ao governo brasileiro que diz que a agenda prevê uma rápida passagem pelo Salão Oval para uma declaração à imprensa. E depois, Lula e Trump terão uma reunião reservada. E ainda está prevista também uma reunião ampliada com a participação das delegações. Lula embarca hoje à 13h e vai se reunir com Donald Trump amanhã por volta do meio-dia, no horário de Brasília. Vamos lá, para a pauta econômica. Devem ser discutidos temas como terras raras e questões tarifárias. E o governo brasileiro também pretende incluir na conversa a segurança. E aí seria o combate ao crime organizado, né? Em entrevista à Globo News, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou que a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que pode resultar em novas sanções, também deve ser discutida. Entre os pontos questionados pelos americanos estão práticas como o comércio popular na região da 25 de março, em São Paulo, e o PIX. É uma preocupação, por isso eu destacaria, é um dos pontos prioritários da conversa. O presidente Lula tem colocado que não tem tema proibido. Então, vamos conversar. Big Tech, terras raras, data centers, você tem política tarifária, não tarifária, você tem aí uma agenda importante. Bom, o que os analistas dizem, até alguns foram ouvidos pelo G1, é que o encontro pode ajudar Lula, embora também traga riscos. A reunião era negociada desde janeiro e estava inicialmente prevista para março, mas foi adiada em meio à guerra que os Estados Unidos travam contra o Irã no Oriente Médio. Aliás, daqui a pouco eu trago outras informações sobre o conflito. E voltando a falar da entrevista que o vice-presidente Geraldo Alckmin concedeu, ele também defendeu um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa proposta foi feita em meio à crise provocada pela rejeição no Senado da indicação de Lula a uma vaga no STF. O advogado-geral da União, Jorge Messias, como sabemos, foi barrado numa articulação comandada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para Alckmin, a estrutura de permanência dos ministros do STF deve ser alterada. Tem que ter mandato, quer dizer, essa coisa de vitaliciedade... O senhor já conversou sobre isso com o presidente Lula? É uma proposta do governo? Não falei sobre isso, porque isso ocorreu agora há poucos dias, eu acabei viajando também, cheguei ontem à noite, mas sempre defendi que nós deveremos ter mandato, cumpre o mandato, prestou serviço ao país, substitui, entra outro. Acho que esse é um bom caminho na reforma do judiciário. Hoje, o ministro do Supremo permanece no cargo desde a nomeação até completar 75 anos, quando há a aposentadoria compulsória.
a justificativa de que esse formato garantiria maior independência ao magistrado, que não precisa se preocupar com o futuro profissional imediato ou com pressões políticas para recondução. E o Conselho de Ética da Câmara aprovou a suspensão por 2 meses do mandato de 3 deputados da oposição que participaram do motim na mesa diretora em agosto do ano passado. Os afetados foram Marcel Van Hatten, do Novo, Zé Trovão e Marcos Pollon, do PL. Há quase 9 meses, eles participaram da ocupação para tentar anular a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e forçar o andamento do projeto de anistia aos condenados pela trama golpista. Por quase 40 horas, relembrando um pouco o fato, os deputados bolsonaristas impediram o presidente da Câmara, Hugo Mota, de sentar na cadeira dele e comandar os trabalhos. Bom, ontem a decisão foi tomada após Mota mobilizar aliados para garantir a punição dos deputados. Foi uma sessão que durou mais de 8 horas e foi marcada por debates de parlamentares da oposição e da base aliada do governo Lula. Por exemplo, o deputado Chico Alencar, do PSOL, disse que o motim foi um ato antidemocrático. Foi uma ação ofensiva que impediu os trabalhos da casa por 2 dias. Onde está o espaço do dissenso civilizado? Onde está a democracia nessa prática? Esse ato do dia 5 e 6 de agosto aqui dentro do parlamento, o assalto à mesa diretora, foi um esbulho à autoridade do presidente que muitos desses que tomaram de assalto à mesa, tinham escolhido. Que se queria era impor uma pauta de forma arbitrária, de forma violenta. Deputado Moser, o seu relatório merece todo o nosso aplauso. É um relatório em defesa da democracia, sabe separar o joio do trigo e os golpistas dos democratas. Ao se defender, o deputado Zé Trovão disse que está sendo perseguido e chegou a chorar, alegando que a família e funcionários dependem do salário dele. Eu não estou com o coração apertado, não é por conta de ter ou não ter um mandato suspenso por 2 meses. Mas meu coração hoje não está legal porque ao meu redor existem famílias. Eu tenho um funcionário que tem um filho de espectro autista que depende desse salário para viver. Eu tenho funcionários que começaram a vida de casado agora e que depende desse salário para manter o seu aluguel, sua comida dentro de casa. E o que mais está me doendo hoje, e é o que me faz às vezes ter vontade de desistir da política, sabia? Isso aqui é uma perseguição política. Eu, por mim, eu tinha ido embora. Eu queria ter ido embora mais cedo hoje, nem participado. Tinha que ter pensado nisso antes, né? Agora, os 3 parlamentares podem recorrer da suspensão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no prazo de 5 dias. Se a decisão do Conselho de Ética for mantida, a palavra final caberá ao plenário da Câmara. Atenção! Termina hoje o prazo para quem precisa regularizar o título de eleitor obrigatório para votar nas eleições de outubro. Hoje é o último dia para transferência de cidade ou local de votação, para cadastrar biometria, quitar multas eleitorais, ajustar informações pessoais e emitir o primeiro título. E é também o prazo limite para apresentação de pedidos de locais acessíveis para pessoas com deficiência. Quem precisa tirar o título ou ainda não tem biometria cadastrada deve ir presencialmente a um cartório eleitoral. Eleitores com biometria podem acessar os serviços pela internet. E jovens com mais de 15 anos podem solicitar o título, só que aí é preciso ter 16 anos completos até o dia 4 de outubro. Na economia, vamos falar sobre o programa Desenrola, que está enrolado. Os endividados enfrentaram transtornos ontem para aderir ao novo programa do governo no primeiro dia de vigência. Os bancos alegaram que o sistema do Fundo Garantidor de Operações não estava pronto para a operação. O FGO é fundamental para a efetivação do pacote, porque ele vai ser o fiador dos novos empréstimos, o que permite juros mais baixos. O Ministério da Fazenda informou à FEBRABAN, a Federação dos Bancos, que hoje a infraestrutura do sistema vai estar funcionando. A entidade destacou que algumas instituições já estão ofertando as condições do novo Desenrola aos clientes elegíveis, mas o programa entrará em funcionamento de forma gradual, diante da dimensão e complexidade operacional. Em entrevista à CNN, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney,
admitiu que houve alguns problemas de conexão dos bancos com a infraestrutura do Fundo Garantidor de Operações. No final de semana agora, último, os bancos fizeram testes para se conectar à infraestrutura do FGO, que é o Fundo Garantidor dessas operações. Esses testes foram, em sua maioria, bem-sucedidos, algumas intercorrências de conexão, porque os testes foram feitos na plataforma do Desenrola 1.0, que é a base para a plataforma do Desenrola 2.0, como a imprensa, inclusive, vem chamando o novo Desenrola Brasil. Portanto, estamos já prontos para conectarmos e os bancos já deram início a essa renegociação. No mapeamento que foi feito pelos bancos, monta algo em termos de dívidas em atraso de 97 a 100 bilhões de reais e 27, 28 milhões de brasileiros elegíveis. Saiu uma pesquisa da Serasa Experian ontem que mostra que 49% da população brasileira está endividada. Impressionante, né? São dados de março. Ao todo, 82 milhões e 800 mil pessoas estão inadimplentes no país. 47% dos débitos, que somam mais de 557 bilhões de reais em março, estão concentrados nas instituições financeiras. Vamos acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento desse processo para o Desenrola hoje, né? Tem a ver com a economia também, um julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão julgar as regras de distribuição dos royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo e gás natural. Esse assunto ficou parado 13 anos na Corte. E a Casa vai definir agora se a lei que prevê mudanças nos percentuais das taxas governamentais destinadas aos estados é constitucional ou não. O tema chegou a ser colocado na pauta em 2020, mas foi retirado a pedido de 17 governadores que buscavam um acordo com o governo federal. No fim de 2022, começou uma tentativa de consenso. Em 2023, foi enviado no âmbito da Corte para tentativas de acordo entre a União e os estados. Noticiário policial em destaque. A polícia do Acre segue investigando as motivações de um ataque a tiros que matou 2 inspetoras numa escola em Rio Branco. O crime foi cometido por um aluno de 13 anos que ainda feriu uma outra funcionária e uma estudante, atingidas nas pernas. Segundo o governo do Acre, as inspetoras Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37, morreram ao tentar impedir o ataque. A arma usada no crime pertencia ao padrasto do estudante, que assumiu a autoria do ataque e foi apreendido. A polícia deve ouvir outros alunos que teriam conhecimento prévio dessa barbárie. E no Maranhão, a polícia investiga uma denúncia de tortura a uma empregada doméstica que está grávida de 5 meses. No boletim de ocorrência, a jovem de 19 anos disse que foi espancada pela empresária Carolina Estela Ferreira dos Anjos, depois de ter sido acusada de roubar uma joia. Segundo a vítima, as agressões aconteceram no dia 17 de abril, na casa onde ela trabalhava, no município de Passo do Lumiar, na região metropolitana de São Luís. As agressões praticadas pela empresária foram relatadas pela suspeita em áudios postados por ela em um grupo de mensagens e divulgados pela TV Mirante, que é afiliada da Rede Globo no Maranhão. E tapa, e murro, e pisava nos dedos, e tudo que vocês imaginaram de doidice, que ela tá cheia de hematoma. Aí eu disse, era pra ter ficado, era mais, não era nem pra ter saído viva. Gente, a doméstica grávida de 5 meses disse que protegeu a barriga durante as agressões. Começo com puxão de cabelo. Eu fui derrubada no chão, eu passei boa parte do tempo no chão. Foram tapas, socos, murros. Foi sem parar. Eu, graças a Deus, não levei nenhum chute, porque eu tava protegendo a minha barriga o tempo todo. Mas, no restante, eu fiquei marcada por todo o corpo. Nos áudios, a agressora diz que a joia foi encontrada no cesto de roupa suja da casa. E mesmo assim, as agressões continuaram. Aí na hora que ela abre o cesto de roupa suja, que ela puxa, o anel cai. Ai, gente, nessa hora... Oh, meu Deus, a Carol dos velhos tempos voltou assim. Floresceu.
Dei tanto nessa mulher, eu dei tanto que até hoje minha mão tá aqui inchada. É que vem uma punição, né, à altura dessa barbaridade. E o Brasil registrou um feminicídio a cada 5 horas e 25 minutos no primeiro trimestre. De acordo com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o país registrou 399 vítimas no período. Considerando o monitoramento realizado desde 2015, o ano de 2026 é o mais letal para as mulheres nesse recorte. O estado de São Paulo concentra o maior número de casos no país, seguido por Minas Gerais, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul. Apenas Acre e Roraima não tiveram registro nesse período. E ontem, um discurso que foi feito durante um dos maiores congressos evangélicos do Brasil ganhou grande repercussão nas redes sociais. Na verdade, nos últimos dias, né? Mas ontem, muitas agências de notícia divulgaram o discurso da pastora Helena Raquel. Ela teve essa fala contra a violência doméstica, abuso sexual e pedofilia dentro da igreja. Uma fala que foi parte da pregação da pastora e critica o silêncio institucional e a omissão sobre líderes religiosos e membros de igrejas que cometem esses crimes. Vamos ouvir um trecho que viralizou. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! Muito importante, muito forte o discurso da pastora. E esse trecho da pregação compartilhado nas redes atingiu 11 milhões de visualizações no Instagram até ontem. No recorte, ela se dirige, como você viu, a mulheres cristãs que sofrem violência em relacionamentos abusivos. E a Polícia Civil de São Paulo indiciou o único maior de idade suspeito de envolvimento no estupro coletivo de 2 crianças na zona leste da capital. Alessandro Martins dos Santos, de 21 anos, vai responder por estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de imagens envolvendo as vítimas. O delegado responsável pelo caso falou que, após o depoimento, o jovem não demonstrou nenhum arrependimento pelo crime. Página virada, eu chamo sua atenção agora para uma reportagem do Estadão que traz uma avaliação inédita da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre o impacto negativo do uso diário de telas por crianças de 5 anos. A pesquisa mostrou como que a rotina digital prejudica a aprendizagem nessa fase inicial da vida em vários países, inclusive o Brasil. A avaliação mostra o desempenho de alunos da pré-escola nas áreas de literacia, que antecede a alfabetização formal, como interesse por livros e vocabulário, também na área da numeracia, que são as primeiras noções de matemática, e ainda em habilidades socioemocionais e funções como memória de trabalho e flexibilidade mental. Os pesquisadores questionaram os pais com relação ao uso de dispositivos digitais, e metade das crianças brasileiras usa celular e tablets todos os dias. Ao cruzar os dados dessas crianças com o desenvolvimento demonstrado na avaliação, eles concluíram que o uso diário está associado a uma nota 10 pontos menor em literacia e 11 pontos menor em numeracia, quantidade considerada significativa. Também houve um impacto negativo na memória de trabalho e em todos os domínios socioemocionais, mas menos relevantes do ponto de vista estatístico. Especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que isso não indica que o uso de telas cause diretamente menor desenvolvimento, mas sugere que o uso excessivo pode reduzir o tempo dedicado a atividades importantes para o desenvolvimento infantil, como brincar, se exercitar, conversar e interagir com outras crianças e adultos. Por fim, a pesquisa também analisou outras rotinas em casa que contribuem para a aprendizagem da criança pequena, como leitura de livros ou atividades ao ar livre. Os dados do Brasil mostram que 53% dos pais
dizem não ler nunca ou menos de uma vez por semana para os filhos. Na média internacional, 53% dos pais fazem leituras mais de 3 vezes por semana. Pelo amor de Deus, hein? Vamos melhorar isso aí. Vamos ler, vamos brincar, vamos deixar as crianças interagirem com outras crianças, né? E vamos dar menos telas para elas. Tem uma outra informação importante que é exclusiva do G1, que conta que o mercado de implantes hormonais se transformou em um negócio gigante no país. Usando uma brecha regulatória, a base da engrenagem são médicos que implantam, treinam outros profissionais e vendem o produto, faturando de ponta a ponta. Para eles, o implante é vendido pela farmácia de manipulação por cerca de R$200 e oferecido a pacientes por valores que partem de R$4.000 e chegam a R$12.000. Atualmente, a Anvisa proíbe implantes com hormônios anabolizantes como gestrinona, oxandrolona e testosterona para fins estéticos. O que acontece é que, para seguir o mercado, esses médicos passaram a vender os dispositivos como tratamento para várias doenças, como endometriose, síndrome do ovário policístico, lipedema e até sintomas da menopausa. Mas em nenhuma delas há evidência de que funcionem. É nessa brecha que o sistema se sustenta. O G1 teve acesso a notas fiscais, processos judiciais, ações do Ministério Público e relatos de vítimas que revelam como que o esquema funciona. Os documentos mostram compras de lotes de centenas de implantes padronizados e pacientes que não sabiam que tiveram hormônios anabolizantes introduzidos nos corpos deles. Diante desse cenário, o Conselho Federal de Medicina avalia que há indícios de irregularidades nesse tipo de prática. O Conselho ainda reforça que o uso desses implantes fora de indicações médicas pode expor pacientes a riscos e escapar dos parâmetros éticos da profissão. Agora os destaques internacionais. Começando pela guerra no Oriente Médio. 2 dias depois de lançar um programa para destravar o trânsito de navios pelo Estreito de Hormuz, o presidente Donald Trump anunciou a suspensão temporária da operação militar. O republicano tentou justificar o recuo, dizendo que um plano de paz definitivo com os representantes do Irã está próximo. Trump afirmou que a pausa é um gesto de boa vontade para verificar se um acordo final com o Irã, mediado pelo Paquistão, pode ser assinado. Nas redes sociais, ele declarou que houve grande progresso nas conversas. Antes de anunciar a trégua na escolta, Trump demonstrou otimismo sobre um possível acordo para o fim da guerra, mas acusou o Irã de fazer jogo duplo. Posso dizer o seguinte, o Irã quer fazer um acordo. O que eu não gosto no Irã é que eles falam comigo com tanto respeito e depois vão à televisão dizer, não falamos com o presidente. Então eles estão jogando sujo. Mas deixe-me dizer uma coisa, eles querem fazer um acordo. Com o fechamento do Estreito de Hormuz, os estoques globais de petróleo despencaram a um nível sem precedentes e são os mais baixos em 8 anos. Abril registrou a maior queda já documentada para um único mês. Segundo uma agência internacional de inteligência de mercado, houve uma redução de 200 milhões de barris. Isso equivale a mais de 6 milhões de barris por dia. Até o início da guerra, 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passavam pelo Estreito de Hormuz. Com a perspectiva de que o acordo de paz poderá ser assinado, o preço do petróleo hoje já teve um leve recuo e está na casa dos $108 o barril do tipo Brent, que é referência internacional. O ministro das Relações Exteriores do Irã iniciou hoje uma visita à China. Ele já se reuniu com o chanceler de Pequim. A viagem ocorre cerca de uma semana antes da ida do presidente Donald Trump à capital chinesa para um encontro com Xi Jinping. A China tem adotado uma postura neutra no conflito e tem atuado como mediadora. Segundo o governo americano, o líder chinês também deve visitar Washington em uma data posterior, que ainda não foi acordada entre os dois países. A Organização Mundial da Saúde confirmou que os 3 casos suspeitos de hantavírus a bordo de um cruzeiro serão desembarcados em Cabo Verde. O navio, que partiu da Argentina, enfrenta um surto atípico, com 3 mortes confirmadas.
Após o desembarque, a embarcação poderá seguir para as Ilhas Canárias ou Países Baixos. O navio permanece ancorado, com todos os passageiros isolados. E uma cena impressionante ganhou as redes. Um policial foi içado de helicóptero até um rio infestado de crocodilos no nordeste da África do Sul para participar de uma operação considerada de alto risco: recuperar o corpo de um empresário desaparecido que teria sido devorado por um dos animais. Imagens da ação circulam nas redes sociais e mostram o momento em que o agente é descido por cordas até a água para imobilizar o crocodilo. No dia seguinte à operação, o policial deu um depoimento sobre o momento, revelando o medo e a complexidade do caso. Essa história aconteceu às margens do rio Comati, uma região próxima ao Parque Nacional Kruger, após o desaparecimento do empresário, cujo veículo ficou preso enquanto ele tentava atravessar uma ponte baixa alagada na semana passada. Agora o futebol. 3 times brasileiros entram em campo hoje pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Às 9h30 da noite, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, na Argentina, e o Corinthians encara o Santa Fé, na Colômbia. Às 11 da noite, o Cruzeiro joga contra a Universidade Católica, em Santiago, no Chile. Ontem, o Palmeiras derrotou o Sporting Cristal do Peru por 2-0 e assumiu a liderança do Grupo F. Pela Sul-Americana, o Grêmio venceu o Deportivo Riestra por 3-0 na Argentina. O Atlético Mineiro empatou em 2-2 com o Juventud do Uruguai. E o Santos ficou no 1-1 contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai. Hoje, o Vasco enfrenta o Audax Italiano no Chile e o Botafogo encara o Racing. Às 4 da tarde, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain brigam por uma vaga na final da Champions League. Quem passava a enfrentar o Arsenal, que ontem derrotou o Atlético de Madrid por 1-0 e voltará a disputar uma final da Liga dos Campeões depois de 20 anos. A decisão do principal torneio de clubes do mundo será no dia 30 de maio. E vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Agradecendo muito sempre a sua companhia. E não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.